Olá, meu nome é Daiana de Jesus do Rosário, eu sou licenciada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Jorge Amado e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado de Contribuição para o Conhecimento da Lepidopterofauna do Estado da Bahia, Brasil. Este trabalho foi realizado sob a orientação da professora doutora Joicilene Regina Lima da Paz. Lepidoptera é uma ordem dentro da classe dos insetos que engloba as borboletas e as mariposas, sendo estes caracterizados por apresentarem um corpo recoberto por escamas. Os representantes da ordem Lepidoptera desempenham importantes papéis nos ecossistemas terrestres, participando de diversas interações ecológicas, como o controle da população vegetal a partir do hábito herbívoro, a polinização de flores e também são considerados indicadores do grau de preservação ambiental. No Brasil, são conhecidas cerca de 26 mil espécies de lepidópteros distribuídos em 71 famílias, sendo o estado da Bahia um importante centro de endemismo para lepidópteros, exibindo várias espécies exclusivas da região. Uma vez coletados, para a conservação dos lepidópteros é necessário que se acondicione em coleções. E um dos tipos de coleções são as coleções científicas, que, de acordo com a instrução normativa, são um conjunto ordenado de material biológico constituído com o objetivo de gerar e subsidiar a pesquisa científica ou tecnológica do país, sendo que as suas informações servem como base para análise da biodiversidade e também para a conservação das espécies fora do seu ambiente natural. Estimativas apontam que existem um pouco mais de 26 milhões de espécimes animais depositados em coleções brasileiras, sendo este considerado o maior acervo da região neotropical. E de acordo com o número considerável de animais depositados nas coleções científicas, novas tecnologias que permitam o compartilhamento de dados digitalizados de espécimes depositados em acervos científicos nacionais e internacionais é crucial para uma maior gestão dos dados. Assim, a digitalização dos dados associados aos espécimes depositados em coleções é essencial para garantir uma maior acessibilidade dos dados contidos nas coleções. O objetivo do presente estudo foi inventariar as espécies de Lepidoptera ocorrentes no estado da Bahia através de dados digitalizados depositados nas coleções científicas, museus e na literatura especializada. A área de estudo compreende o estado da Bahia, que representa a maior extensão territorial da região Nordeste, representando cerca de 37,7% da expansão territorial. O estado abriga os biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, sendo que a maior parte do seu território está sob o domínio do bioma Caatinga, e o bioma Mata Atlântica é o bioma com menor expansão territorial no estado. Para a inclusão dos dados da lepidopterofauna, a primeira etapa foi o levantamento das espécies disponíveis no banco de dados Species-Link, e para a complementação dos dados, foram enviados e-mails aos curadores das principais instituições nacionais com coleções entomológicas não digitalizadas. A segunda etapa foi a inclusão dos registros da literatura, onde foram considerados os principais trabalhos de levantamentos realizados na Bahia. E a terceira etapa foi a análise dos dados, onde o nome dos taxos inclusos nas análises foram revisados com seu status taxonômico de acordo com o GBIF e para o tratamento taxonômico foi utilizada a literatura específica. No total, foram registradas 790 espécies de lepidópteros distribuídos em 12 famílias e os registros incluídos neste estudo representam 22% das espécies de borboletas catalogadas para o Brasil, sendo que, das 790 espécies, 93 foram encontradas somente nas coleções digitalizadas, sem registros para trabalhos anteriormente publicados, sendo possível que esses registros não tenham sido reportados ainda para a Bahia. Bom, 90% das espécies listadas foram borboletas e somente 10% mariposas, e isso em parte reflete a quantidade de estudos desenvolvidos em cada um destes grupos dentro da ordem Lepidoptera, sendo as borboletas muito mais conhecidas e estudadas, sabendo-se pouco sobre as mariposas, além da sua descrição inicial.
Entre as borboletas, destacam-se as famílias Hesperidae e Nymphalidae, que juntas concentraram cerca de 63% do total das espécies listadas. Nymphalidae é a família que apresenta o maior número de espécies entre os lepidópteros diurnos e a segunda família com maior riqueza para o Brasil. E Hesperidae é a família de borboletas mais rica em espécies para o Brasil, numerosos em espécies em áreas bem amostradas, sendo sua proporção relativa utilizada como estimativa de suficiência amostral. Considerando as mariposas, Esfíngide foi a família que apresentou o maior número de espécies, e isso em parte se justifica em razão da sua importância na realização de serviços ecossistêmicos e em culturas agrícolas como polinizadores e herbívoros. Os registros são derivados de 55 municípios baianos, com destaque para Porto Seguro, com 347 registros, Itanagra, com 250 registros, e o Complexo da Serra da Jiboia, com 141 registros. De acordo com Freitas e Marinho Filho 2011, o Centro de Endemismo Bahia se estende do norte de Sergipe à região do Vale do Rio Doce, no Espírito Santo, sendo essa região marcada por grande quantidade de espécies endêmicas, com destaque para o sul da Bahia e norte do Espírito Santo, região denominada como Ileia Baiana, sendo essa região marcada por grande diversidade e espécies exclusivas. E devido a essa grande diversidade, a maior parte das informações da lepidopterofauna do estado da Bahia concentra-se nessa região. E, de acordo com Santos e Colaboradores 2008, todo o setor do chamado litoral norte da Bahia, situado ao norte de Salvador, em direção a Sergipe, permanece virtualmente inexplorado. E, não por coincidência, os municípios com maior abundância ocorrem em áreas de Mata Atlântica. E a Mata Atlântica foi o bioma baiano que concentrou o maior número dos registros, com cerca de 80%. E isso já era esperado, já que o bioma abriga cerca de 2/3 das espécies de borboletas registradas para o Brasil. E também a maioria das espécies ameaçadas em extinção de borboletas ocorrem nesse bioma. De acordo com Vila Verde Colaboradores 2020, apesar do alto endemismo e riqueza biológica da Mata Atlântica Baiana e suas unidades, até o momento só foram realizados 5 inventários. E, apesar da Caatinga ser o bioma com maior expansão territorial e ter concentrado 40% dos registros, este é o bioma que apresenta a maior lacuna de conhecimento. Segundo Kerpel e Colaboradores 2014, apesar de um esforço significativo ter sido empregado para o conhecimento das borboletas do semiárido, a maioria dos trabalhos se limitou a listas preliminares, sendo necessários estudos mais aprofundados na região. E somente um município apresentou áreas com o bioma cerrado, que foi Luiz Eduardo Magalhães, exibindo somente 2 registros. E isso reflete a amostragem insuficiente na maior parte do bioma em nível nacional, com exceção do Distrito Federal, existindo inventários da lepidopterofauna, mas não inclui o Cerrado Baiano. Assim, neste estudo foi apresentada uma contribuição para o conhecimento da lepidopterofauna ocorrente no estado da Bahia, reunindo em um único trabalho os dados disponíveis em bancos de dados e publicações de espécies realizadas em várias regiões da Bahia, destacando assim a importância do estado para o grupo. O inventariamento do estado mostrou-se crescente, revelando a riqueza da lepidopterofauna da Bahia, revelando também a importância da digitalização e amplo acesso de dados de coleções biológicas que, se bem gerenciadas, podem fornecer bons indicadores de diversidade e revelar uma maior riqueza do grupo. No entanto, existem lacunas de áreas do estado da Bahia a serem amostradas, riqueza e distribuição de espécies a serem reveladas, sendo que estudos mais detalhados podem revelar uma maior riqueza do grupo. Essas foram as referências que eu utilizei para a construção da minha apresentação. E eu gostaria de agradecer à comissão organizadora e aos revisores do evento, ao Centro Universitário Jorge Amado, aos curadores dos museus e à professora doutora Tamara Zaca por contribuírem e colaborarem para a realização do trabalho.